Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato, oferecem Jornal Mundial. Sexta-feira, 28 de março. Um forte terremoto de magnitude 7.7 atinge o Sudeste Asiático, deixando vários mortos e gerando pânico em Bangkok. Um prédio de 30 andares desmorona no norte da capital. O tremor balança prédios e derruba a água da piscina de um deles nas ruas. O terremoto também foi sentido na Tailândia e China. O presidente Lula segue em viagem pela Ásia e é recebido por autoridades do Vietnã. O novo voo com 178 deportados dos Estados Unidos chega à Venezuela. Durante a segunda Conferência Mundial sobre Poluição do Ar e Saúde, realizada na Colômbia, a OMS mostra que a poluição do ar causa 7 milhões de mortes por ano. Os grupos mais afetados são as populações pobres e as comunidades indígenas. A superfície congelada do Ártico registra um recuo inédito este ano, o que ameaça os ecossistemas e as condições de vida dos seres humanos. O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anula a condenação de 6 meses de prisão do jogador Daniel Alves por agressão sexual. E o chimpanzé Yoko já está em São Paulo para se reunir e socializar com outros da mesma espécie. O Jornal Mundial está começando. Um terremoto de magnitude 7.7 atingiu Myanmar nesta sexta-feira. Prédios e pontes foram destruídos. O país declarou estado de emergência. Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu Myanmar nesta sexta-feira, 28 de março. Prédios e pontes foram destruídos e o país declarou estado de emergência. Segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto foi superficial, a uma profundidade de apenas 10 quilômetros. O epicentro do abalo foi perto da cidade de Mandalay, no centro do país. A magnitude de 7,7 faz desse terremoto um dos sismos mais poderosos a atingir a região nos últimos tempos. Um forte tremor secundário e vários outros mais moderados seguiram o primeiro evento. Os danos em Myanmar, que está em um estado de caos após militares tomarem o poder em um golpe em 2021, ainda não estão claros. Segundo testemunhas, pelo menos 3 pessoas morreram com o desabamento parcial de um templo no país. A mídia local informou que pelo menos outras 2 pessoas morreram e 20 ficaram feridas após um hotel desabar. Até o momento, o total de mortos em Myanmar é de 181. O de feridos, 732. Na Tailândia, os mortos são 5 e os feridos são 68. Na China, há 2 feridos. O total são 186 mortos e 800 feridos nessa tragédia. O número ainda pode ser atualizado. A superfície congelada do Ártico registrou um recuo inédito este ano. A redução do gelo marinho altera os padrões meteorológicos devido à perturbação das correntes oceânicas, o que ameaça os ecossistemas e, consequentemente, as condições de vida dos seres humanos. O pico da superfície congelada no Ártico foi este ano o menor registrado nos 47 anos em que esta região é supervisionada por satélites, um dos muitos efeitos das mudanças climáticas provocadas pela ação humana. No começo do ano, foi registrado o janeiro mais quente da história, seguido do terceiro fevereiro mais quente,
com aumentos das temperaturas nas regiões polares várias vezes superiores aos da média do planeta. A extensão máxima de gelo marinho em 2025 provavelmente foi alcançado em 22 de março, com 14,33 milhões de quilômetros quadrados abaixo do mínimo anterior, de 14,41 milhões de quilômetros quadrados, estabelecido em 2017. Este novo recorde de mínimos é mais um indicador de como o gelo marinho do Ártico mudou fundamentalmente em relação às décadas anteriores, disse o principal pesquisador do NSIDC, Walter Meyer. Porém, ainda mais importante que este recorde de mínimos históricos é que este ano adiciona mais um dado à perda contínua de longo prazo do gelo marinho do Ártico em todas as estações, acrescentou o pesquisador. Além disso, no polo oposto, na Antártica, este verão austral também foi especialmente crítico. Em 1º de março, a cobertura de gelo teve uma extensão de 1,98 milhão de quilômetros quadrados, a segunda menor superfície, juntamente com as registradas em 2022 e 2024. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos e o Serviço Europeu de Mudanças Climáticas Copérnicos, a soma das superfícies congeladas nos dois polos em fevereiro foi a menor já registrada. A redução do gelo marinho altera os padrões meteorológicos devido à perturbação das correntes oceânicas, o que ameaça os ecossistemas e, consequentemente, as condições de vida dos seres humanos. O estado de saúde do Papa Francisco, que se recupera no Vaticano após mais de 5 semanas hospitalizado por uma grave pneumonia, registrou leves melhoras nos últimos dias com o progresso de sua capacidade de falar, segundo informou o Vaticano nesta sexta-feira. Ainda segundo o comunicado, Francisco não recebeu visitas esta semana, com exceção de seus colaboradores mais próximos, e está de bom humor. Ele segue celebrando a missa diária na residência de Santa Marta, sua moradia dentro da cidade do Vaticano. A Santa Sé também contou que o pontífice foi informado sobre o forte terremoto ocorrido hoje em Myanmar, na Tailândia, e que reza pelas vítimas. O telegrama em nome do Papa foi enviado pelo secretário de Estado do Vaticano às autoridades dos dois países. O presidente Lula segue em viagem pela Ásia. Depois de passar pelo Japão, foi recebido nesta sexta-feira por autoridades do Vietnã. O presidente Lula visitou o Vietnã nesta sexta-feira depois de passar a semana no Japão. Ele se reuniu com o líder vietnamita Luong Chong em Hanoi para estreitar o que chamou de parceria estratégica entre os dois países, com a assinatura de diversos acordos de cooperação. Como expoentes da construção de uma ordem multipolar, a América Latina e o Sudeste Asiático devem evitar uma nova divisão do globo em zonas de influência. Ainda que de forma distintas, Vietnã e Brasil sofreram os efeitos da Guerra Fria. O presidente também falou sobre os conflitos que abalam o Oriente Médio e o leste europeu. Gaza é hoje o maior símbolo do abandono do humanismo que cultivamos. Nada justifica a matança indiscriminada de civis. Na Ucrânia, o Brasil sempre defendeu a via do diálogo. Acolhemos todos os esforços nessa direção. Depois de se reunir com o presidente, Lula também foi recebido pelo primeiro-ministro vietnamita Pham Minh Chinh e a visita vai seguir até sábado. O Vietnã é o 5º maior consumidor de produtos agrários do Brasil. De acordo com a Agência Brasil, o volume de comércio passou de 40 bilhões de reais. Veja daqui a pouco, um relatório da OMS mostra que a poluição do ar causa 7 milhões de mortes por ano. E o chimpanzé Yoko já está em São Paulo para se reunir e socializar com outros da mesma espécie. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Lojão Pessoa, mania de vender barato. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de amor. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.
O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anulou a condenação à prisão de Daniel Alves. Em um comunicado, a Corte explicou que encontrou lacunas, imprecisões e inconsistências. Um tribunal de apelações da Espanha anulou a condenação de 4 anos e 6 meses de prisão do ex-jogador brasileiro Daniel Alves por agressão sexual. Em um comunicado, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha informou que os 4 juízes do Tribunal de Apelações decidiram dar razão ao ex-jogador e anular a sentença condenatória. O texto explica que os magistrados encontraram lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições sobre os fatos, a avaliação jurídica e as consequências. O Tribunal de Apelações também menciona na decisão insuficiências probatórias. Por estes motivos, os juízes absolveram o ex-jogador do Barcelona, que já estava em liberdade condicional, para aguardar a resolução do recurso. As medidas cautelares foram anuladas. Os fatos ocorreram no banheiro de uma casa noturna em Barcelona em 31 de dezembro de 2022, quando Alves passava alguns dias na cidade depois de retornar da Copa do Mundo do Catar. O ex-lateral entrou em prisão preventiva em janeiro de 2023 e foi condenado em fevereiro de 2024. Um mês depois, recebeu o direito da liberdade condicional, depois de passar 14 meses detido. O Ministério Público pediu o aumento da pena para 9 anos e a acusação particular solicitava uma sentença de 12 anos de prisão. Reunidos em Cartagena, na Colômbia, representantes da Agência das Nações Unidas, da Organização Pan-Americana da Saúde, da União Europeia, especialistas e autoridades locais discutiram soluções para prevenir doenças relacionadas à poluição do ar e medidas para enfrentar a crise climática. A poluição do ar, uma das principais ameaças ambientais à saúde, é responsável por 7 milhões de mortes por ano no mundo, sendo os grupos mais afetados as populações pobres e as comunidades indígenas. O número foi apresentado nesta quinta-feira pela Organização Mundial da Saúde durante a 2ª Conferência Mundial sobre Poluição do Ar e Saúde, realizada na Colômbia. A contaminação do ar se ha vuelto el factor de risco. A poluição do ar tornou-se o fator de risco mais importante para a saúde em termos das doenças que gera. E a poluição do ar é o 2º fator de risco que causa mais mortes, somente atrás da hipertensão arterial. O número 2, solo depois da hipertensão arterial. A conferência serviu para buscar soluções para prevenir doenças relacionadas à poluição e medidas para enfrentar a crise climática. Segundo a OMS, somente na América Latina morrem 367 mil pessoas por ano de doenças relacionadas com a poluição do ar. Apesar do cenário, os delegados ressaltaram que os níveis de poluição melhoraram no mundo, mas ainda há grandes desafios, como deter a urbanização crescente e reduzir o uso de combustíveis poluentes para cozinhar. O novo voo com 178 migrantes deportados dos Estados Unidos chegou à Venezuela. Um avião procedente de Honduras com 178 migrantes venezuelanos deportados dos Estados Unidos, incluindo mulheres, pousou na madrugada desta sexta-feira na Venezuela. Os voos de deportações acordados com Washington foram retomados após um mês de suspensão. O grupo é o 2º a retornar à Venezuela após o fim da pausa no final de semana passado. Venezuela e Estados Unidos, que romperam relações em 2019, trocavam acusações sobre um boicote ao acordo de deportação alcançado em janeiro e que levou à coordenação de 3 voos, com 366 deportados em fevereiro. A retomada dos voos também ocorreu depois que o governo dos Estados Unidos acusou 238 venezuelanos de pertencerem à temida gangue Tren de Aragua e enviou o grupo para o Centro de Confinamento do Terrorismo, uma penitenciária de segurança máxima em El Salvador, invocando uma lei de 1798. O secretário de Estado americano Marco Rubio defendeu na quinta-feira a deportação em massa para El Salvador, afirmando que os migrantes estavam sendo empurrados para os Estados Unidos em grandes quantidades pelo regime da Venezuela. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu o arquivamento da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da suposta falsificação do cartão de vacinação contra a Covid. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet,
pediu o arquivamento da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da suposta falsificação do cartão de vacinação contra a Covid-19. A decisão final cabe ao STF. Segundo a PGR, a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que afirmou ter agido a mando de Bolsonaro, não foi colaborada por outras provas, como exige a lei. Apesar disso, a colaboração de Cid continua válida em outros processos, como a tentativa de golpe de Estado, na qual Bolsonaro já é réu. No parecer, Gunner destacou que não há provas suficientes de que o ex-presidente tenha ordenado a inserção dos dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. Pela legislação, uma acusação não pode se basear apenas no depoimento de um delator, sem outras evidências que sustentem a denúncia. A investigação concluiu que, em dezembro de 2022, foram incluídas informações falsas sobre a imunização de Bolsonaro e de sua filha menor. Poucos dias depois, os dados foram apagados e não há indícios de que o certificado tenha sido utilizado. O STF agora deve decidir se acata o pedido da PGR e arquiva o caso. O chimpanzé Yoko já está em Sorocaba, no estado de São Paulo, para se reunir e socializar com outros da mesma espécie. O símio deixou a Colômbia para morar em um santuário na cidade paulista. Yoko é um chimpanzé que usa talheres, joga bola, vê televisão e pinta, mas estava muito solitário. Humanizado por conta do tráfico ilegal, o último grande primata em cativeiro da Colômbia chegou ao Brasil para se reencontrar com sua espécie em um santuário em Sorocaba. O chimpanzé ele é um animal gregário, muito sociável, né, que tem que ter uma convivência com outros da sua espécie. Então, isso para um chimpanzé viver em solidão é uma tortura. Brincalhão, amante de doce e autor de obras de arte com giz de cera sobre papel e lenços, Yoko é um símio que não vê outro de sua espécie há quase 2 anos. 2 chimpanzés do zoológico de Pereira, sua antiga morada, foram sacrificados a tiros após fugirem e passarem a ser considerados uma ameaça à população local. A expectativa é de que ele finalmente consiga interagir com um grupo de chimpanzés e possivelmente também consiga se reproduzir, já que está bem, com boa saúde e boas condições físicas. Como Yoko não viu chimpanzés em seus primeiros anos de vida, ele tem comportamentos e maneiras de se comunicar diferentes. Na natureza, essa espécie originária da África vive entre 40 e 45 anos e, sob cuidado profissional, pode chegar aos 60. O traslado para Sorocaba, onde há mais de 40 chimpanzés, fecha um capítulo amargo após a morte dos primatas Chita e Pancho, na Colômbia. Que lindinho se adaptando, hein? Sim, merece ser feliz. Só reforçamos que amanhã, como já a Maria Clara falou no Mundo TV, amanhã não haverá Sábado News. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial UFC. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, um ótimo fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato.